Olá pessoal, mais um vídeo, tá? Agora o propósito desse vídeo aqui é ilustrar ou apresentar para vocês a solução de 3 exercícios da seção 4.1, tá? Seção 4.1, ela trata de valores máximos e mínimos de uma função, tá? Então dentro daquele contexto a gente vai apresentar a solução, né? A solução comentada de 3 exercícios, ok? O primeiro exercício é o exercício 44, desculpa, o primeiro exercício, vamos colocar aqui, é o exercício 44, tá? Lembrando que a gente está com a edição 7 do livro de cálculo de Stewart, ok? Volume 1, claro, né? Tá? No exercício 44, o que ele quer, o que ele pede, é que a gente busque os números críticos, ou os pontos críticos da seguinte função. f de x igual a x a menos 2 vezes ln de x, ou ln de x dividido por x quadrado, ok? Então, pontos críticos de uma função são pontos que são candidatos a extremos locais da função, né? Então, candidatos a extremos locais de uma função, né? Então, vamos desenhar aqui, né? Isso aqui é um protótipo de ponto de máximo, né? Mas aí você tem derivada, né? Derivada zero. Ou senão você poderia ter alguma coisa desse tipo, né? Esse protótipo, ponto de máximo, né? Derivada não existe. Enfim, desculpa. Enfim, pontos críticos ou números críticos de uma função são pontos candidatos a extremos locais, né? E no nosso caso aqui, como a gente definiu, são pontos onde a derivada é zero ou não existe. Então, primeiro é um exercício de derivação, né? Então, a gente vai lá, calcula a derivada dessa função. Então, essa função aqui é um quociente, né? Então, vamos pegar o denominador e elevar ao quadrado, então x quadrado ao quadrado. O denominador sobe, vezes a derivada do numerador. A derivada de ln de x é 1 sobre x, né? Menos. Agora, o numerador, que é ln de x, agora vou multiplicar pela derivada do denominador. Tá? Essa é a regra do quociente, tá? Então, 2x. Perfeito? Então, vamos lá. É só uma observação agora. Aqui eu tenho x vezes x, ou seja, x quadrado, né? Só que eu estou dividindo por x. Então, bom, vamos lá. Eu tenho x menos ln de x, que multiplica aqui 2x, né? Cuidar aqui com parênteses. Dividido por x a quarta. Agora o que eu posso fazer é cancelar esse 4 aqui, né? Não o 4, mas um desse x com esse x e com esse x, ok? E é isso que a gente vai fazer. Então, vou cancelar esse cara com esse, vai sobrar 3 aqui, né? Então, avançando, o que é que a gente tem? A gente vai ter 1 menos 2 ln de x. Tudo isso dividido por x ao cubo. Isso aí? Agora, olha só. Eu esqueci de falar uma coisa que é bem importante. Qual o domínio dessa função, né? Então, x quadrado faz sentido para todo o real. Só que como ele é um denominador aqui, o x não pode ser zero. Mas aqui tem uma restrição, né? Domínio do log de x, ou seja, isso faz sentido só de zero, exclui o zero até mais infinito. Então, vamos colocar essa observação aqui, que ela é bem importante, tá? O domínio da função f são todos os reais que vão desde o zero até mais infinito. O zero não está nesse conjunto, tá? Por que isso é importante? Quando você vai buscar os números críticos de uma função, você tem que fazer a busca aqui, né? Então, sempre tem que ter cuidado com isso, né? A busca é nesse conjunto aqui, tá? Então, observe, calculei a derivada, agora vai igualar a zero, né? E a pergunta é, que valores de x desse conjunto satisfazem essa condição aqui, né? Que a derivada é zero. Então, observe, para um quociente ser zero, o numerador tem que ser zero, ok? Então, vamos lá. Então, isso implica que 1 menos 2 ln de x tem que ser zero. Isso nos diz, então, que o ln de x tem que ser meio. Ou seja, quem é o x? É exatamente exponencial de meio, que é o raiz do número e. Ok? Observe, como raiz de e é um número positivo, então ele está nesse intervalinho aqui. Ok? Então, esse cara é um número crítico dessa função aqui que foi dada, ok?
Agora, se ele é um máximo local, mínimo local, ou nenhuma das duas condições, tá? A gente vai ver um pouco mais à frente na seção 4.3 como que a gente pode verificar isso, né? O que vocês podem fazer é acionar o GeoGebra, né? Aciona o GeoGebra e vai lá e analisa o gráfico dessa função aqui, ou, né, aqui, né? Claro, o gráfico vai estar nesse domínio. E perceba que o ponto de abscissa raiz de E é exatamente um extremo local, tá? Verifiquem lá. Só vejam se é máximo local ou mínimo local, ok? Mas é isso que tem que ser feito, tá? Então, buscar números críticos de uma função é simplesmente buscar pontos do domínio dela aonde a derivada é zero ou ela não existe. Perfeito? Então, esse foi um exercício. O próximo exercício que eu quero discutir com vocês é o exercício 62. Vamos ver o que diz o exercício 62. Você tem essa função aqui, f de x igual a x menos 2 vezes o arco tangente de x, certo? E aqui tem o domínio que você está interessado. Tá? O exercício pede para a gente achar os valores máximo e mínimo absolutos dessa função nesse intervalo. Então a ideia é a gente fazer uma busca nesse intervalinho aqui de quem são os extremos absolutos dessa função. Então máximo e mínimo absoluto, né? O que vocês têm que entender? Aqui vai entrar todo o intervalo 0,4 e vai sair alguma coisa, certo? O que eu preciso é saber qual o valor máximo que vai sair e qual o valor mínimo que vai sair. O fato de existir esse máximo e mínimo é garantido, né? Pelo teorema que a gente já viu na sessão, no vídeo da sessão, né? O teorema dos valores extremos, que é o teorema de Weierstrass, né? E por que é garantido esse valor máximo e esse valor mínimo? Primeiro, porque esse intervalo aqui, 0,4, é fechado e limitado. E segundo, porque aqui eu tenho x, que é uma função contínua, subtraído de 2 vezes a arco tangente de x, que é outra função contínua. Ok? Então, a função f é contínua, no intervalo fechado e limitado. Então, ela admite valor máximo e valor mínimo. O que a gente vai fazer é simplesmente usar o método do intervalo fechado. Tá? E o que diz o método do intervalo fechado? Né? A gente vai pegar os pontos que são mais prováveis de ser extremos dessa função. Ok? Então, primeiro, a gente não pode esquecer de sempre incluir os extremos do intervalo. Eles sempre são candidatos natos. Tá? E agora a gente tem que buscar os pontos desse intervalo aqui, tá? Na verdade, do interior dele, né? Intervalinho 0, 4, ok? Excluindo 0, excluindo 4, para o qual a derivada é zero ou não existe. Tá? O fato importante aqui é que essa função é derivável na reta toda. Então, se essa função aqui é derivável na reta toda, então os números críticos da função são pontos onde a derivada é zero. Okay? Então, a primeira atividade vamos derivar a função. A derivada do x é 1, menos 2 vezes. A derivada de arco tangente de x é exatamente 1 sobre 1 mais x quadrado. Ok? Vai lá e vê nas tabelinhas, né? Faz um exercício de tentar buscar essa derivada usando derivação implícita, tá? Mas o fato é que a derivada de arco tangente de x é exatamente 1 sobre 1 mais x quadrado. E, claro, observa que se a gente deriva arco tangente de x, a derivada é isso, né? E isso aqui faz sentido para todo x real, tá? Isso aqui nunca dá zero. Perfeito? Então, por isso, arco tangente é derivável sempre. Na verdade, a tangente, né? A restrição da tangente para o qual a inversa existe, ela é derivável. Então, a gente espera que a inversa também seja derivável, né? Na verdade, a tangente ela é derivável e a derivada nunca é zero. Então, por isso que a inversa vai ser derivável sempre, tá? Mas, enfim, isso é só um comentário, tá? Então, o que a gente tem que fazer agora é igualar isso a zero. Né? Então, observe que eu tenho 1 menos 2 vezes alguém e isso tem que dar zero. Então, esse alguém aqui vai ser quanto? Né? Vamos fazer a conta aí. Então, isso implica que, vamos lá, 1 tem que ser igual a 2 sobre 1 mais x quadrado, né? Ok? Isso é equivalente, na verdade, tá? Isso é equivalente a dizer o quê? Que 1 mais x quadrado tem que ser 2. Isso é equivalente a dizer que o x quadrado tem que ser 1. Isso implica, então, que o x igual a 1 ou o x igual a menos 1.
Ou seja, eu tenho dois pontos para os quais a derivada dessa função é zero. Ok? Então, eles são números críticos. Então, o que a gente faz? A gente simplesmente inclui eles aqui na nossa tabela. Perfeito? E daí agora fazer continha, né? Quanto que é f de zero? F de zero é zero menos 2 vezes arco tangente de zero. Arco tangente de zero é zero, porque a tangente de zero é zero. Então, se a tangente de zero é zero, o arco tangente vai pegar o zero e trazer no zero. Ok? Então, aqui eu tenho zero. Agora, no ponto 4, então, eu tenho aqui 4 menos 2 vezes o arco tangente de 4. Ok? Depois a gente vai ver essa continha aí. No ponto 1, eu tenho 1 menos 2 vezes arco tangente de 1. Então, 1 menos 2 vezes arco tangente de 1. E no ponto menos 1, eu tenho menos 1 menos 2 vezes arco tangente de menos 1. Ok? Só para a gente fazer a conta aqui, eu vou apagar um pouquinho essa. Posso até colocar aqui. Então, isso implica que o x é 1 ou o x é menos 1, né? Então, observa agora essa conta aqui, né? A gente sabe que, bom, a gente viu ali que tangente de 0 é 0. A gente sabe também que tangente de π sobre 4 é 1, né? Então, como o π sobre 4 está no domínio de definição da função tangente para o qual ela tem inversa, né? O domínio de definição da função tangente para o qual ela tem inversa é exatamente o intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, é por isso que se a tangente pega o π sobre 4 e leva no 1, a arco tangente vai pegar o 1 e levar no π sobre 4, né? Então, só para escrever isso aqui como 1 menos 2 vezes π sobre 4, ou seja, 1 menos π sobre 2. E aqui, da mesma forma, menos 1 menos 2 vezes, né? A tangente de menos π sobre 4 é menos 1, né? Então, o que vai acontecer com o arco tangente menos 1? Vai ser o menos π sobre 4. Então, aqui vai ficar mais π sobre 4, ou seja, menos 1 mais π sobre 2. Tá? Agora, o que eu teria que fazer é comparar esses números para ver quem é o maior e quem é o menor, né? Ok? Claro que não tem como a gente fazer isso na unha, né? Então, o que eu fiz foi usar o GeoGebra. Vai lá no GeoGebra. Define a função, né? Você já vai ver o gráfico dela, tudo direitinho, tá? E daí pede, define a função e pede para setar o arredondamento, né? O número de casas de precisão para 15 casas, ok? E feito isso, você vai lá e pede para o GeoGebra, né? Quanto é f de 0? Bom, f de 0 é 0. Quanto que é f de 4? Ele vai te dar essa conta aqui. Na verdade, ele não vai dar isso, ele vai dar uma aproximação daí. Isso dá 1,34 mais ou menos 836. Eu fiz a continha aí. E quando você pedir quanto que é o f de 1, que é essa conta aqui, 1 menos π sobre 2, né? Você vai ter aproximadamente... isso é aproximadamente menos 0,57, 0,79. Isso daqui vai dar mais ou menos 0,57, 0,79. Ok? Agora você observa, né? Qual é o valor máximo assumido? O valor máximo assumido é no ponto 4, né? E o valor mínimo assumido está aqui. Ok? Então, o que a gente costuma dizer é que essa função, ela pega esse intervalo e leva aonde? Leva exatamente nesse intervalo aqui, ó. Menos 0. Bom, vamos fazer mais preciso, tá? Esse cara aqui, quem é? É o 1 menos π sobre 2, né? E 4 menos 2 arco tangente de 4. Ou seja, isso aqui... Como a função é contínua, ela vai pegar esse intervalinho e vai levar no intervalinho também. Intervalo fechado limitado vai levar no intervalinho fechado limitado. Isso aqui seria exatamente a imagem da f. Tá? Achar máximos e mínimos de uma função contínua, achar máximos e mínimos, ok, de um intervalo fechado limitado por uma função contínua, isso acaba sendo um procedimento para você achar a imagem daquela função, ok? Isso é uma ideia boa, né? Então... Tá aí, perfeito? Então, qual o valor máximo absoluto? O valor máximo absoluto é exatamente esse número aqui,
E ele ocorre em qual ponto? No ponto 4. E o valor mínimo absoluto está ocorrendo no ponto 1, né? Que é exatamente esse valor aqui. Novamente, GeoGebra, a gente faz o gráfico agora, faz esse gráfico restrito a esse intervalo no GeoGebra, usa a opção lá C, né? Ok? E verifica isso, verifica que as contas estão condizentes com o que o GeoGebra está mostrando para a gente. Tá? Ok? Então vamos lá agora, mais um exercício. Exercício 67, exercício bem interessante. O que ele quer, de certa forma, primeiro ele quer que você faça essas contas usando GeoGebra, tá? E faça previsões aí usando duas casas de precisão. E depois ele pede para fazer o cálculo já e achar valores máximos e mínimos dessa função, tá? Então uma parte eu deixo para vocês, que é exatamente ir lá no GeoGebra e verificar o gráfico dessa função aqui, tá? E tem coisas interessantes aí, né? A primeira coisa que eu queria discutir com vocês vou até colocar de outra cor aqui, qual que é o domínio dessa função, né? Qual o domínio dela? Então, observa, esse cara aqui funciona, isso aqui pode ser qualquer real, né? Agora aqui tem que ser um real não negativo, né? Pode ser zero ou alguma coisa positiva. Então, uma coisa que vocês às vezes têm que sempre fazer pergunta, quando que esse cara aqui é zero ou positivo? Vem aqui do lado, faz um desenho rápido. De qual função? X menos x quadrado, dessa curva, né? A curva x menos x quadrado, ela se anula no ponto 0 e no ponto 1, concorda? Por que isso? Porque isso aqui nada mais é do que x que multiplica 1 menos x. Então, uma quadrática que se anula no ponto 0 e no ponto 1. E a concavidade é para baixo. Concavidade para baixo. Ok? Então, a pergunta que a gente tinha era... essa função aqui, né? Ou seja, esse número aqui, ele vai ser não negativo quando? Ele vai ser não negativo quando eu estiver aqui nesse intervalinho, né? Tá vendo as imagens ali? Positivas ou zero nos extremos, tá? Então, só para dizer que esse domínio nada mais é do que o intervalo 0, 1. Ou seja, essa função, ela está definida nesse intervalo, tá? O exercício pede que a gente busque os valores máximo e mínimo dessa função, então, nesse intervalo aqui. Perfeito? Então, qual é o procedimento? Achar os números críticos, né? Para usar o método de intervalo fechado de novo. Por quê? O domínio é um intervalo fechado limitado. E aqui eu tenho um produto de funções contínuas, né? Essa é contínua, ok? Essa é contínua, raiz de alguém também é contínua, então composição de contínuas é contínua. Quando você faz produto por esse aqui, você tem uma contínua. Então, o que a gente tem que fazer é buscar os pontos onde a derivada é zero. Então, primeira coisa, vamos derivar a função. Tá? Então, a derivada disso aqui é 1 vezes raiz de x menos x quadrado mais x. Agora eu preciso da derivada disso daqui. Ou seja, a derivada disso é essa função aqui elevada a meio, né? Então, regra do tombo, 1 sobre 2, né? X menos x quadrado a menos meio, vezes a derivada que está aqui dentro, que é menos 2x. Perfeito? Agora vamos fazer algumas coisinhas, né? Esse 2 cancela com esse cara aqui, e a gente fica com raiz de x menos x quadrado, mais... Vamos lá, mais, aqui eu tenho um x, aqui eu tenho um outro x, cuidado com esse menos aqui, tá? Então eu tenho menos, vamos colocar assim, menos x quadrado dividido por, vamos colocar já esse cara como raiz de x menos x quadrado. Agora fazendo a conta, né, multiplica esse cara por esse, tá, exatamente x menos x quadrado, menos x quadrado dividido por raiz de x menos x quadrado. Ok? E agora, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho x menos 2x quadrado. Eu vou colocar o x em evidência aqui, né? Então eu tenho aqui 1 menos 2x. Tudo isso dividido por raiz
dx menos x quadrado. Ok? E a pergunta aí, né, se as contas estiverem certas, né? Então, novamente, o que eu fiz desde o início? Eu derivei o x, está aqui, certo? Multipliquei por isso. Agora, eu peguei o x e coloquei aqui, e a derivada é disso. Então, é isso elevado a meio. Então, meio veio, esse cara elevado a meio menos 1, vezes a derivada disso aqui, que é menos 2x. Eu cancelei isso com isso. Esse menos x vezes x dá menos x quadrado, está aqui, tá? Agora, multipliquei isso por isso. Ficou x menos x quadrado menos o x quadrado, tá? E coloquei x em evidência, ok? Por que eu fiz isso agora? Porque eu preciso saber quando que isso é zero, tá? Aqui já tem uma deixa interessante, né? Porque, não que seja uma deixa, né? Eu não sei, né? No ponto zero, o denominador é zero, o problema é que o numerador também é zero. Então, será que a derivada no ponto zero existe? Por essa expressão aqui não está muito bem definida, né? Tá? A gente teria que fazer uma análise, mas de alguma forma é o seguinte, eu estou fazendo uma busca onde? Observa o intervalo entre 0 e 1, ok? Entre 0 e 1, tudo isso aqui faz sentido, tá? Agora a pergunta é entre exclui o 0 e exclui o 1. Agora a pergunta aqui é quando que isso é zero, né? Então, isso é zero quando? Quando x for zero ou quando x for... Se o x for meio, meio vezes 2 dá 1, 1 menos 1 dá 0. Então, o outro cara aqui é o meio. Perfeito? Só que observa, esse cara aqui, vamos lá. Esse cara aqui não me interessa. Porque eu estou fazendo uma busca no intervalo aberto 0, 1. Os extremos já estão no meu cômputo, né? Eu vou calcular o valor da função dos extremos. Então, o que sobrou aqui é o x igual a meio. Perfeito? Por que o zero não está aqui? Tem que ter um cuidado, né? Apesar do zero ser um candidato, a derivada no ponto zero é zero? Não. Olha a pergunta. Se isso daqui for zero, então o x é zero. Ok? É isso que a gente computou. Agora, se o x for zero, isso aqui, em teoria, não está definido, né? Porque você tem zero sobre zero. Então, tem que ter cuidado. Ok? Mas o fato aí é que agora a nossa conta, ou seja, a nossa busca, ela se limitou a 3 pontos. Quem são os pontos? Os extremos e também o meio. E observa que f de 0 é 0. F de 1 também é 0. F de meio, quanto que vai dar? Vamos lá. Isso aqui é meio. Então, vou ter meio, fazer um rascunho aqui, vezes meio menos 1/4. Esse número deve ser positivo, né? Porque a raiz de alguma coisa positiva tem que dar positivo, né? Então, já que o meio está no intervalo, isso tem que ser positivo, ok? Nem precisaria fazer a conta, mas vamos lá. Isso aqui é meio. Poderia colocar o meio em evidência ou fazer a continha aí. 4 menos 2 dá 2, 2/4, né? Ou seja, isso é 1/4. Perfeito ou não? Então, 4 menos 2 é 2, 2/4, que é meio. Meio vezes meio, 1/4. Então, esse cara aqui é 1/4. Bom, isso está dizendo para a gente que essa função aqui, nesse intervalo, assume o valor máximo 1/4 no ponto de máximo, que seria meio, e assume o valor mínimo 0 nos 2 pontos de mínimo, que é o 0 e 1. Ok? Uma coisa interessante que ficou aqui, tá? Que talvez não deveria discutir, mas é só um comentário final. Vamos guardar essa expressão aqui, ó. Tá? É x que multiplica 1 menos 2x, vamos colocar aqui. F' de x é x que multiplica 1 menos 2x dividido por raiz de x menos x quadrado. Vamos ver se é isso mesmo. Isso, x que multiplica 1 menos 2x dividido por raiz de x menos x quadrado. Ok. Vamos lá de novo. Tá? Observa que se você tentar calcular a derivada no ponto 1, o que acontece? Aqui embaixo dá 0 e aqui em cima não dá 0. Então, isso está dizendo para a gente, de alguma forma, que a derivada no ponto 1 não existe. Não é que não existe. Isso daí vai acabar indo, né? Se você fosse analisar aqui, ó, o limite, quando x tende a 1 pela esquerda, tá? Olha só. Vamos tentar explicar aqui direitinho. Aqui está 1,
tal zero. A minha função está definida aqui dentro. Eu calculei a derivada, perfeito? A derivada faz sentido se o x estiver entre 0 e 1. No ponto 0 e no ponto 1 eu teria problema. Então eu teria uma pergunta. Se eu pegar um x perto de 1 aqui pela esquerda, quanto que seria, o f' de x estaria indo para onde? Tá? Então vamos ver. Esse aqui é o limite, quando x tende a 1 pela esquerda, x que multiplica 1 menos, 2x dividido por raiz de x menos x quadrado. Tá certo? Então, olha só a análise que a gente vai fazer aqui. O x está se aproximando de 1 pela esquerda, né? Esse cara aqui a gente já sabe que está indo para 0 pela direita, né? Senão a raiz não faria sentido. Então, esse cara aqui está indo para 0 pela direita. Então, a raiz dele, raiz de algo que está indo para 0 pela direita, vai para 0 pela direita. O que acontece com o numerador? Esse cara aqui está indo para 1. Se o x está indo para 1, 2 vezes x está indo para 2. Então, 1 menos alguém que vai para 2 vai para menos 1. Então, isso daqui seria o quê? Numerador indo para menos 1, porque é 1 vezes alguém perto de 1 vezes alguém perto de menos 1, dividido por 0 mais. Isso menos infinito. O que significa do ponto de derivada uma inclinação menos infinito? Significa aqui que a tangente está ficando em pé, certo? A tangente nesse ponto está ficando em pé, mas ele está levemente deslocado para cá. Ok? Do ponto de vista de gráficos, se vocês forem lá no GeoGebra, vocês vão perceber o que a curva gráfica da função, ela está se aproximando de 1, mas ela está caindo em pé aqui. É como se ela fizesse um ângulo aqui de 90 graus. Tá? E por que menos infinito eu estou usando essa curva desse jeito? Se fosse mais infinito, nesse caso não daria, ela tem que vir desse jeito aqui. Ó. Tá? Porque deu o ângulo, ele está indo para π sobre 2, mas por valores menores. Nesse caso aqui, o ângulo é um pouquinho maior que π sobre 2, ok? Se você pegar aqui esse ângulo, ó, se você pegar um x perto de 1 pela esquerda e for medir o ângulo, ele está perto de π sobre 2, mas é um pouquinho maior que π sobre 2, ok? Às vezes parece confuso isso, mas não é, tá? E uma outra coisa que eu queria discutir aqui é o limite quando x tende a 0, 0 pela direita, né, claro, de x, vamos colocar aqui x menos, x que multiplica 1 menos 2x dividido por raiz de x menos x quadrado. Lembrando que isso daqui é exatamente a derivada, tá? Eu queria ver o que acontece com a função derivada quando eu me aproximo de 0 pela direita, tá? Para tentar ter uma estimativa da derivada no ponto 0. Vamos ver essa continha aqui. Quando x está perto de 0, o denominador está indo para 0. E o numerador também. Então, tem um típico caso de 0 sobre 0, né? Então, vamos lá. Ó. O numerador está indo para 0, todo o numerador, e o denominador também está indo para 0. Ok? Então, qual é a conclusão aqui? Vamos lá. Eu não tenho como concluir ainda, mas vamos tentar buscar aqui uma conclusão. Em cima tem o x, que multiplica 1 menos 2x, e embaixo. O que eu vou fazer com esse x aqui? Eu vou colocar ele em evidência. Ele sai do... Não, ele sai como raiz de x, né? Porque o x aí está perto de 0 pela direita, então está tudo certo. Então vai ter a raiz de x vezes raiz de 1 menos x. Perfeito? Agora observa aqui. O x está perto de 0 pela direita. Então esse cara aqui está indo para onde? E esse está indo para 1. Por quê? Porque esse cara aqui está indo para 0. Ok? Esse cara aqui também está indo para 1. Por quê? Porque esse cara aqui está indo para 1, já que o x está indo para 0, né? E raiz de alguém que vai para 1 vai para raiz de 1. Então, esse cara e esse cara, ou seja, esses dois caras aqui, a divisão deles está indo para 1. Agora, eu precisaria analisar esse cara aqui, tá? Então, vamos lá. Eu já posso escrever isso, então, como sendo o limite, quando x tende a 0 pela direita, x dividido por raiz de x é exatamente raiz de x, né? Então, vamos fazer assim, ó. A gente já conclui direto sem precisar escrever mais muito, né? X dividido por raiz de x é quanto? É raiz de x. Então, observa.
esse cara está indo para 1, esse cara está indo para 1 e esse cara está indo para onde? Para 0. Conclusão. Esse está indo para 0, esse está indo para 1, esse está indo para 1. Logo, o limite vai para 0 vezes 1 sobre 1, ou seja, 0. O que isso está dizendo para a gente? Que na vizinhança do 0 pela direita, a função está com inclinação muito perto de 0. Então, o gráfico deve sair assim daqui, ó. Ok? Como é uma função contínua, né? Se a gente fosse dar um chute aí do ponto de vista de gráfico, ele sai com inclinação 0 daqui e deve fazer uma coisa assim. Ok? E lembrem do exercício anterior, ou do exercício da página anterior, que exatamente no ponto meio eu tinha um máximo local, né? No ponto meio eu tinha um máximo. Na verdade é global, né? Observa que bem no ponto médio aqui, eu tenho o valor 1/4, e nesse ponto, vamos apagar aqui então meu gráfico, ele não está muito bom, tá? Nesse ponto, a derivada é nula, e ele é máximo, então não pode passar dele, né? O gráfico deve fazer alguma coisa assim, tá? Esse é o tipo de exercício que eu mais gosto, ok? Porque você tem uma análise mais completa da função. Perto do 0 aqui, ela está indo para 0, a função, e a derivada está indo para 0 também, ou seja, ela tem inclinação nula. Perto do 1, a função está indo para 0, porém ela está caindo com derivada menos infinito, ou seja, ela está ficando em pé aqui, o gráfico localmente ele está em pé. No ponto meio, a derivada é 0, e você tem um máximo local, ok? É isso aí, tá certo? Esses são os exercícios, espero que vocês se aproveitem para melhorar a condução dos estudos de vocês, tá? Até o próximo.